Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estaremos aí iniciando o nosso conteúdo de funções, né? Funções, pessoal, é um assunto bastante importante em diversas áreas que a gente for entrar, tanto na contabilidade, quanto administração, quanto biologia, né? Ela vai estudar aí o comportamento de diversas situações, como por exemplo o crescimento de uma população, o crescimento da bolsa de valores, o preço de alguma coisa, a velocidade de um corpo ou a velocidade de algo acontecer. Então, tudo que a gente tem aí, quando a gente está comparando, fazendo relações de variáveis, né? Tudo que eu falei aqui são relações de variáveis, estaremos estudando funções, certo? E funções também está muito atrelada a estudo de gráficos, certo? Então, quando a gente vê algum gráfico aí no jornal, ou gráfico na televisão, em qualquer outro lugar que a gente tenha acesso a esses gráficos, provavelmente tem a ver com funções, certo? E especificamente na aula de hoje a gente vai entender o que é uma relação de duas variáveis, né? Quando que essa relação vai ser uma função, a parte de domínio e imagem que tem tudo a ver com essas variáveis, então a gente tem que entender bastante quem são essas variáveis para a gente poder entender quem são esse domínio e quem são essas imagens, certo? E daí a gente vai entender também a notação de funções, né? Porque a gente precisa entender como que é a estrutura de uma função para poder estudar ela. E daí a gente pode fazer manipulações algébricas através delas e concluir aí com essas manipulações algébricas um gráfico para a gente estudar o comportamento da nossa situação, certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai entender a introduçãozinha aí de tudo que eu falei sobre essa partezinha de funções, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei a introdução de funções ali, né? E coloquei relação de dependência logo assim de cara. Então, vamos entender o que é essa relaçãozinha aqui, ó. O que eu estou falando quando eu falo em relação. Então, eu pego dois conjuntos quaisquer, tá? Então, na verdade, eu estou pegando aí conjuntos numéricos, tá? Então, a gente sempre pensa em conjuntos numéricos, só que pode ser qualquer outro conjunto. Só que aqui no curso, a gente vai ver aí somente conjuntos numéricos, então a gente já coloca na nossa cabecinha que a gente está trabalhando relações com conjuntos numéricos. Tá bom? Então olha aqui, então eu tenho relação entre dois conjuntos. O que seria essa relação entre dois conjuntos? Quando um elemento do conjunto A se relaciona com um elemento do conjunto B. Então quando eu tenho essa relação aí, ó, sem nenhuma restrição, tá? Então quando eu tenho essa relação, eu falo que A se relaciona com B. O conjunto A está se relacionando com o conjunto B, por causa desses elementos se relacionando. Certo? Quando eu falo relação de dependência, é que um conjunto depende do outro. Certo? Então, por exemplo aí, ó, eu tenho que o preço, né, de envio de uma correspondência, por exemplo, ele é dependente do peso daquela correspondência, né? Então, quanto maior o peso, maior vai ser o preço de envio, né? Então, olha aí, ó, tem um conjunto dependente do outro, né? O preço está dependente do peso, né? Então, esse peso aí seria um conjunto, né? Por exemplo, o conjunto A. E esse preço seria o conjunto B. Então, observa que o preço, que é o conjunto B, está dependendo do peso da correspondência, que é o conjunto A. Então, a gente tem essa relação de dependência aí, né? Tem outros exemplos? Tem infinitos exemplos, pessoal. Outro exemplo aí, pessoal, é a área de um círculo, né? Para a gente determinar a área de um círculo, a gente precisa saber o quê? Somente o raio dele. Então, a área de um círculo depende do raio desse círculo. Então, observa aí que o conjunto do raio de comprimento, né, ele está influenciando na área de um círculo. Então, a área desse círculo depende exclusivamente desse raio, né? E essa formulazinha, né, ela é dada por isso daqui, ó. A é igual a πr ao quadrado. Então, onde esse A aqui, ó, é a minha área do círculo. E esse R aqui, ó, é o meu raio do círculo, certo? Então a gente tem isso daí, ó. Então A é igual a π vezes R ao quadrado. Então isso é a relação. Então olha aqui, pessoal, observa aqui, ó. Então quando eu jogo um valor aqui para o raio, eu tenho minha área. Quando eu jogo um valor aqui para outro valor do raio, eu tenho outra área, certo? Então o que a gente pode ter, o que a gente tem nessa dependência aí, né? Que esse Rzinho aqui é uma variável, porque ele pode variar, certo? Então essa variável aqui ela é independente, porque ela não depende do A,
né, para acontecer. Mas a variável do A aqui, ó, que vai variar, né, ela depende exclusivamente do R. Então a gente fala que esse R aqui, ó, nesse exemplo, é a variável independente. E a gente fala que esse A ali, ó, que está dependendo exclusivamente de R, a gente fala que é a variável dependente. Então, pessoal, olha aí. Então a gente tem um conjunto dos números que a gente pode associar ao R e o conjunto de números que a gente pode associar ao círculo. Então esse é o conjunto de comprimento, né, porque o raio é um comprimento, e aqui é o conjunto de área, né, porque é a área do círculo, certo? Então a gente está saindo de um conjunto e se relacionando com o outro. Então, por exemplo, quando o raio aqui é 1, o meu círculo vale π, né? Porque π vezes 1 ao quadrado é o próprio π. Então aí minha área vai estar valendo π e o meu raio vai estar valendo 1. Então 1 e o π estão se relacionando. Então se eu tenho 2 aqui e o meu raio é 2, então minha área vai ser o quê? 4π. Então 2 e o 4π estão se relacionando. Então observe aí que o comprimento está se relacionando com a área. Então a gente tem dois conjuntos se relacionando e tem uma relação de dependência, certo? E quando, Felipe, essa relação de dependência vai ser uma função? Não é toda relação de dependência que é função, não? Precisa satisfazer duas propriedadezinhas para ser uma função. Bom, pessoal, a primeira propriedade, então, é o seguinte. Esse R aqui, a minha variável independente, tem infinitos valores, certo? Pode ter infinitos valores esse raio aí, né? E daí ele forma um conjunto. Esse conjunto vai ser o conjunto das variáveis independentes. E daí a primeira propriedade vai falar o seguinte, que todos esses conjuntos, todos esses elementos, desculpa, eles têm que fazer parte dessa relação. Então a primeira propriedade é essa. Então cada elemento daqui tem que fazer parte da minha relação. E a segunda propriedade é o seguinte, esse elemento aqui só pode se relacionar com um único elemento lá do meu outro conjunto, que é do A, desse conjunto aqui das variáveis dependentes. Então, se eu coloco um único valor aqui para R, eu tenho que achar um único valor aqui em A, certo? Para A. Então, por exemplo, se eu coloco o 2 aqui, eu vou achar só quem? O 4π. Não vou achar outro valor. Se eu colocar o 0 aqui, eu vou achar só o 0 ali, certo? Então, é isso que eu falo quando tem que ter uma relação, né? Para cada elemento da minha variável independente, eu vou achar um único elemento da minha variável dependente. Certo? Então essas são essas duas propriedades que eu vou colocar aqui no quadro agora, certo? E daí, pessoal, a gente não pensa o contrário, certo? Porque quando eu jogo algum elemento aqui, pode ser que o meu RI dá dois elementos, então a volta não vale, certo? Então é só se eu tenho um elemento daqui, vai relacionar com um único daqui. Mas um daqui pode relacionar com mais de um R, certo? Então a gente vai ver isso aí certinho aqui pra frente. Então eu vou colocar a definiçãozinha aqui no quadro. E bom, pessoal, olha o que eu coloquei aqui. Uma função é uma relação entre duas variáveis, tal que para cada valor da variável independente corresponde a um único valor da minha variável dependente. Então olha aqui, ó, quando eu falo assim, ó, para cada valor, então quando eu coloco aqui, ó, para cada valor, significa que eu tenho que ter todos os valores do meu conjunto das variáveis dependentes, tá? Então para cada um deles, certo? E quando eu falo que corresponde a um único valor da minha variável independente, eu estou falando que esse elemento da independente tem que estar se relacionando só com um da minha variável dependente, certo? O contrário, eu falei para vocês que não importa, certo? Então olha aqui, então ainda a gente tem duas definiçõezinhas aí que a gente vai colocar. O que é domínio? Então domínio, pessoal, vai ser o quê? O conjunto dessas variáveis independentes que minha função é bem definida, certo? Então, o conjunto das variáveis independentes que a minha função é bem definida. Certo? Então, quando eu falo que é bem definida, é porque às vezes a gente joga alguns valores para minha variável independente e não existe uma operação que satisfaça isso, certo?
mas daí a gente vai ver mais pra frente, certo? Então domínio é isso, pessoal. Então domínio aqui, ó, é o conjunto das minhas variáveis independentes, certo? Vou apagar de cá. Imagem, pessoal. Agora a gente vai ver o que é o conjunto das imagens, dos elementos da imagem. Então imagem aqui também vai ser um conjunto, ó. Imagem. E bom, pessoal, então vamos ver o que vai ser imagem, né? Imagem vai ser o conjunto dos elementos que estão se relacionando com os elementos do domínio, certo? Então o conjunto dos elementos. Conjunto dos elementos que estão se relacionando com os elementos do domínio. Bom, pessoal, então vamos fazer o aparato aí do que a gente estudou. Então a gente viu o que era uma relação de dependência, né, que é uma relação entre dois conjuntos, onde um conjunto depende do outro, como por exemplo o peso das cartas e o preço das cartas, né? Para a gente ter o preço, a gente precisa do peso. Então o peso aí, o preço ele é dependente desse peso, né? E daí também a área de um círculo também é dependente do raio desse círculo. Então, para a gente saber a área, a gente precisa saber do raio. E daí a gente tem essa relação de dependência, né? E esses valores aí de preço, peso, raio, área são variáveis. E as variáveis que estão dependendo do outro conjunto são chamadas de variáveis dependentes, que elas dependem. E as outras são chamadas de variáveis independentes. O conjunto dessas variáveis independentes é chamado de domínio. E daí todo elemento das minhas variáveis independentes que está se relacionando com esse elemento do domínio é chamado de imagem, certo? Então a gente tem todas essas definições aí de funções, certinho? E bom, pessoal, a gente consegue também pensar em uma função como uma máquina, né? Que olha aqui, eu vou escrever uma máquina aqui, né? Tentar desenhar aí. Parecendo uma balinha, né? Então eu vou chamar uma função, tá? Uma relação aí de f. Então f aqui é a minha função. E as minhas variáveis dependentes do meu domínio, eu vou chamar elas de x, tá? Então esses elementos aqui são todos elementos do meu domínio. Coloquei x porque a maioria aí dos livros, né, das notações dos livros, coloca essas variáveis independentes, chamada de x. E daí a gente coloca nessa máquina, que é a função, né, e vai sair um elemento y, que são os elementos das minhas variáveis dependentes, certo? Então a gente coloca um elemento aqui e vai sair um elemento daqui, certo? Então isso daqui eu gosto também de falar, que uma função é uma máquina que faz um elemento virar outro elemento, certo? Então beleza, então a gente pode raciocinar aí a função como uma máquina desse tipo. Pessoal, ainda a gente consegue representar funções de diversas formas. Consegue representar por diagrama de Venn. Lembra o diagrama de Venn lá de conjuntos? Onde a gente representava um conjunto por diagramas de Venn? Quando a gente pega dois conjuntos e faz umas flechinhas onde um conjunto está se relacionando com o outro, eu estou representando uma função, certo? E daí tem outras formas de a gente representar a função, só que a que a gente vai mais utilizar vai ser através de equação. Porque equação, quando a gente coloca nessa forma, a gente consegue visualizar todos os elementos que estão se relacionando com cada um. Quando a gente coloca, por exemplo, no diagrama de Venn, dessas flechinhas, a gente não consegue escrever todos os elementos se a minha função, por exemplo, ela for infinita, né? Se tiver infinitos valores aí para x e para y, que são as variáveis dependentes e independentes, certo? Então a gente sempre vai representar agora com as minhas funções como equações, né? E daí eu vou colocar aqui algumas notações especiais que a gente vai ter de funções. E pessoal, então aí por exemplo, né? Então falei para vocês que a gente pode representar Falei para vocês, né, pessoal, que a gente pode representar funções de diversas formas, como diagrama de Venn, né, com as flechinhas, também pode representar por gráficos, tabela, verbalmente também dá para a gente representar uma função, mas a que a gente mais utiliza aí é por fórmulas e equações. Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui y igual a 4x ao quadrado mais 3. Então observa aí, pessoal, que eu tenho minha variável dependente aqui, que é o y, variável dependente,
e o x aqui, ó, minha variável independente. E bom, então a gente está representando essa equação, né, com uma função que descreve y em função de x. Então essa equação descreve y em função de x. Então o y está dependendo aí de x para a gente encontrar o valor dela, certo? Bom, pessoal, é de extrema importância quando a gente for descobrir se uma relação vai ser uma função ou não através de uma equação, que a gente colocar a nossa variável dependente do isolada, tipo aqui, ó, o meu y é minha variável dependente, e ela aqui está isolada. E daí, através dela, eu consegui descobrir que isso aqui é uma função, porque quando eu jogo um valor aqui para x, a gente vai obter só um y, certo? E daí eu vou colocar alguns exemplos aqui e a gente vai descobrir se essas equações vai ser ou não função, certo? E olha aqui, pessoal, eu coloquei aqui, né, um exemplo, o seguinte exemplo. Quais dessas funções definem y como uma função em x? Então meu y, minhas variáveis dependentes, e meu x, minhas variáveis independentes, né? E daí o que eu tenho que fazer? Tentar sempre deixar meu isolado, minhas variáveis dependentes, que é o y. E daí a gente vai saber se para cada x vai existir um único y, certo? Então olha aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte. Eu quero deixar esse y sozinho, não quero? Então eu vou passar o meu x para lá. Então aqui vai ficar y igual a x menos 1. Não, no contrário, né? 1 menos x, desculpa. 1 menos x. Certo? Eu passei x estava positivo, então eu passei para lá vai ficar menos x. Daí, pessoal, olha aqui. Quando eu jogo um valor para cá, eu vou ter só um valor para y, né? Quando eu jogo aqui 2, eu vou ter 1 menos 2 é menos 1, então o y é menos 1. Então qualquer valor que eu vou jogar aqui vai existir um único y, então esse daqui sim é uma função, certo? Então sim, é uma função. Então é uma função de quê? De y em x, tá? Porque se fosse o contrário, a gente teria que isolar o x, depois aí a gente tem que fazer essa análise de novo. Mas também seria, tá? E aqui, o que a gente vai ter aqui? Ó, vou isolar esse meu y, certo? Primeiro, vou passar esse x para lá. Então vai ficar y ao quadrado é igual a quê? 1 menos x ao quadrado, certo? Observem aqui, pessoal, que olha, o meu y está elevado ao quadrado, mas eu quero deixar ele sozinho, eu não quero aquele quadrado ali com ele. Então eu vou passar o quadrado em forma de raiz. Certo? Sempre quando eu passo o quadrado para o outro lado em forma de raiz, eu tenho que considerar o positivo e o negativo, certo? Por quê? Porque x ao quadrado, por exemplo, x ao quadrado, eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado, que é igual a 4, eu tenho que o meu x pode ser 2 e o meu x pode ser menos 2, que vai estar tudo 4 positivo, certo? Então aqui, ó, mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, pessoal, então olha o que eu vou ter aqui. Quando eu jogo um valor para x, eu vou elevar ele ao quadrado, depois vou pegar 1 e subtrair esse valor e tirar a raiz desse valor, certo? E daí na hora que eu tiro a raiz desse valor, eu posso considerar tanto positivo quanto negativo. Então quando eu jogo um único valor de x, quantos y que eu vou ter? 2. Então isso daqui vai ser uma função? Não. Então não vai ser, não é função. Certo? E daí eu vou deixar essas duas equações aqui, ó, como exercício, tá? Para vocês entregarem aí. Então vocês me mandam esse exercício que eu corrijo aí para vocês, certo? Então esse exercício para vocês entregarem aí. Então, pessoal, eu dei uma introdução, né, sobre função, bem a grosso modo aí, para a gente entender, né, o que é isso, o que é uma função, o que é uma relação de dependência, quem são essas variáveis, o que são essas variáveis, o que é domínio, o que é imagem. Então, a gente já estudou bastante coisas aí, certo? Então, a gente já consegue fazer até alguns exercícios, como, por exemplo, esses dois aqui, para determinar se vai ser uma função ou não. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai entrar em gráfico aí, né, como que a gente pode representar uma equação como um gráfico, né, e qualquer outra função aí. E daí a gente vai continuando aí estudar esse assunto que é muito importante aí pra gente, certinho? Então fica aguardando vocês aí na próxima aula.